Meus amigos, vamos falar sério que o nosso convidado do dia chegou. Seja muito bem-vindo, Felipe Speck, que é o diretor, editor do Matinal, um jornalismo novo, digital, que surgiu no nosso meio. E o Felipe vai poder falar bastante sobre isso, tá, Felipe? Fique inteiramente à vontade. Nós queremos conversar contigo exatamente à luz desse trabalho que está sendo feito em iniciativas como a do Matinal Jornalismo, que se vale exclusivamente do jornalismo digital, né? E, a partir daí, tenta trazer a sua mensagem, chegar ao maior número possível de assinantes. E uma coisa muito especial, Felipe, que chama a atenção no caso do Matinal, é que ele tem como premissa, princípio, e aí você vai poder explicar melhor exatamente o que, a questão do jornalismo local, né? O jornalismo local, cuidando muito das coisas que estão aqui à nossa volta. Então, Felipe, mais uma vez, muito bem-vindo. Estamos aqui para conversar contigo e te ouvir sobre essas coisas do matinal e do jornalismo digital. Fique bastante à vontade. O Felipe, eu já disse para vocês antes, vai falar e repetir, ele, entre outras coisas, além do matinal, ele é também professor na PUC, professor em Caxias, né, na UFS, né, na de Santa Cruz também, e tem também aquela participação no International Center of Journalism, ou coisa do gênero, né, Felipe? Você pode falar sobre isso também. Por favor, seja bem-vindo, fique bastante à vontade. É isso, então? Agora está comigo a bola? Totalmente. Vocês não têm ideia de como eu estou nervoso, gente. Vocês não têm ideia, eu sou só um guri aqui, um piá. Eu não posso falar palavrão porque está sendo gravado, né? Mas se eu fosse gaúcho, eu diria que eu sou só um piada merda falando com um monte de gente muito foda. Depois de vocês conversarem com o coach, vocês vão dar bola para mim, cara. Meu Deus, é uma honra. Eu estou muito feliz, até Então, um pouco emocionado de falar com você. o Couto traz as histórias do jornalismo marcante, de reportagem e tudo mais. As tuas histórias são a do novo É jornalismo. que nós já viramos o coach. Ah, tá Olha, eu vou bom. cortar essa frase da conversa, tá? Por favor. Tá bom. Vamos lá, Felipe. Tá bem, gente. Não, eu quero só reforçar que é uma honra. Tem muita gente aqui que eu conheço desde quando me mudei para cá, que eu admiro muito, assim. Não vou nem citar nomes, mas, enfim, o Bach, por exemplo, trabalhou comigo, né, Bach, um tempo, então é uma alegria revê-lo aqui. E, enfim, o Márcio Pinheiro, já li muita coisa do Márcio na parêntese, antes disso, enfim, né, em todo mundo que está aqui, eu conheço, tenho um carinho, um respeito muito grande. Então, é só reforçar que é uma honra muito, muito grande mesmo estar aqui. Eu espero que possa ser útil e me coloco à disposição para vocês, enfim, né, perguntarem e conduzirem a conversa da melhor maneira possível. Eu vou fazer só Vieira, eu vou fazer só uma introdução rápida, assim, do histórico, meu histórico recente, para a partir daí a gente operar a conversa, tá? O Matinal, ele foi criado por mim, pelo Thiago Medina e pelo Serpa, tá? Mais ou menos, vai fazer agora 5 anos. 5 anos? 2019, 4 anos. Fez 4 anos agora em maio. E quando a gente criou o Matinal, a nossa ideia, na verdade, ela surgiu de uma demanda lá dentro da RBS, quando eu trabalhava na RBS ainda, e tinha me pedido, sei lá, em que circunstâncias, assim, pedido alguém, foi a Marta Gleit, que, tipo, trouxe na mesa em 2015, a gente tem que descobrir o que as pessoas pagam por conteúdo digital. Me lembro que ela perguntou isso. Eu falei assim, acho que a gente tem que pesquisar, então, né? E aí, na época, a RBS estava, não sei se tu lembra, Bach, a RBS estava fazendo uma parceria com a engenharia de produção, e aí eles criaram aquele MBE, o Master Business Engineering, nome maravilhoso. E aí eu entrei lá, eu e mais um grupo de jornalistas entramos lá, um grupo de funcionários, não tinha só jornalistas, para participar desse MBE. E a pesquisa foi justamente essa lá, foi tentar entender o que fazia que as pessoas pagassem por jornalismo digital, conteúdo digital. E nós, né, quem me ajudou muito na pesquisa na época foi a Bárbara Níquel, mulher brilhante. E nós fizemos um levantamento absurdo, assim, a gente leu mais de 200 artigos, né, que buscavam elementos, que mostravam por que as pessoas pagavam por conteúdo de jornalismo digital, o que fazia, qual era a diferença e tal. E a gente levantou, na época, 19 elementos.
E aí nós pegamos esses 19 elementos e fomos a campo, conversar com aí quem vendia, né, conteúdo jornalístico digital. Falamos com, na época, aí, já em 2018, né, depois de evoluir a pesquisa. Falamos na época com o próprio Wilson Vargas, né, dentro da Zero Hora, falamos com o pessoal do Jota, do Nexo, da Folha, enfim, conversamos com um monte de gente, assim, tanto publishers, editoras, editores, quanto com assinantes, assim. E aí surgiram alguns elementos se mostraram mais presentes, mas dois foram, assim, os que mais marcaram, que era as pessoas pagavam por conteúdo digital, porque quando ele era, ou muito especializado, desses 19, né, o que tinha mais marcado, ou era muito especializado, ou dois, era local. E aí a gente ficou muito, como assim? Como é que pode o jornalismo local em crise, na época já se posicionava, já se punha dessa forma, como é que o jornalismo local em crise, as pessoas são dispostas a pagar por isso, sabe? É bizarro, a gente achou bizarro, né? E aí foi quando eu, que há muito tempo queria rodar uma iniciativa e muito conversava com os meus amigos Paulo e Thiago, trouxe essas informações e a gente começou a investigar uma forma de fazer isso. E como é que a gente poderia fazer de um jeito que as pessoas pudessem pagar pelo conteúdo. E foi aí que a gente se deu conta, bom, eu acho que a gente pode montar uma newsletter local, e aí, enfim, por vários elementos, né? A newsletter porque é uma curadoria e é um tipo, uma narrativa que hoje funciona muito bem. A newsletter porque é uma plataforma que facilita a venda de conteúdo digital, então, porque né, sempre se usou e-mail para estratégia de venda de qualquer coisa, e de assinatura principalmente também, então. E botamos para rodar. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas só para entrar nessa seara, botamos para rodar e aí começou a fazer pesquisa, né? Por que você apoia? Por que é local? Por que você assina, quero dizer. E aí, assim, que a gente já esperava, mas se comprovou. Na verdade, as pessoas elas queriam bancar para o jornalismo local, queriam pagar pelo jornalismo local, porque queriam que o jornalismo existisse. Hoje, 70% da nossa base apoia o Matinal, assina o Matinal por vários motivos. Porque quer ler a coluna do Júlio Miro, ou porque quer ler a parêntese, ou porque quer ler a edição completa com a agenda e tal. Mas também porque quer que o Matinal exista. 70%. É um número muito alto. É muito alto. Assim. E é um número que se replica em outros veículos também. Veículos grandes, como, por exemplo, o The Guardian, que é um veículo enorme, né? Mas que também tem uma taxa. Eu não me lembro que na época, quando a gente fez a pesquisa, era, sei lá, 70% também, 60%, eu acho, que pagava para o The Guardian porque eles pediam e a gente queria que bancasse o The Guardian e tal. Então, isso foi um negócio que a gente, assim, hoje até me parece óbvio, eu olho e penso, mas é questão, né, é fato, assim. Mas é engraçado que a gente fez toda essa curva gigantesca e viu que é uma demanda popular da classe de quem consome jornalismo e né, e opera e usa o jornalismo para consumir, para tomar decisões políticas, usa do jornalismo para desenvolver a sua cidadania, desenvolver a democracia, etc. e tal. Ficou claro que a sociedade vê isso como um problema, o jornalismo local não existir, e entende que esse tipo de pagamento é um apoio, é uma retribuição não, é um investimento que eles fazem do qual eles pedem um retorno, assim. E a gente tem trabalhado muito, as campanhas, inclusive, em cima disso, e tem percebido que o pessoal mais quer é, de fato, que a gente produza jornalismo investigativo mesmo. Então, a gente tem operado muito na produção de conteúdo, quem acompanha, sabe? A gente, enfim, tem dado algumas matérias sobre isso, sobre várias questões locais, né? Porque há essa lacuna, enfim, há outros elementos também sobre os quais a gente pode comentar, mas só para chegar no final dessa primeira fala, aí o que a gente tem discutido muito nos últimos tempos no Matinal é assim, beleza, a gente produz jornalismo local porque as pessoas querem, entendem que é uma coisa que precisa, né? E entendem que isso é essencial para a democracia. E aí a pergunta que se pôs aí, enfim, mais, né, dentre nós editores e outras pessoas também que operam e atuam no Matinal foi, mas que impacto isso tem de fato na vida das pessoas? Como é que o Matinal de fato executa e faz diferença e de fato pode influenciar no que a gente entrega como jornal, assim. E nós agora estamos, na verdade, estou fazendo uma pesquisa sobre quais são qual é o tipo de conteúdo, cobertura que deve ser feita e que, de fato, tem algum impacto nas democracias locais. Aí
eu fui selecionado por um fellowship bancado pelo ICFJ, organizado pelo ICFJ, do governo norte-americano. A ideia é justamente isso, é ir para lá para entender quais são o que o jornalismo local produz que, de fato, tem um impacto nas democracias locais. E a referência que a gente vai usar, inclusive, é uma pesquisa muito interessante feita aqui na Universidade Federal do Paraná, em que eles criaram indicadores de democracia local, ou seja, eles identificaram quais são quais são as áreas ou os elementos que eles devem pesquisar para medir qual é a qualidade daquela democracia. Então, a pesquisa, na verdade, é essa, né? Entender, beleza, como é que, então, que tipo de material a gente produz no jornalismo para que lá na ponta, em cima de indicadores das ciências políticas, nós estejamos, de fato, melhorando a qualidade da democracia local. Estou indo para lá em setembro e estou bem empolgado com esse projeto. Assim. Então, eu vou me afastar do matinal por um tempinho para poder operar isso. Então, esse é um resumo básico. Desculpa aí se eu falei palavras, se eu usei de algum termo chulo enfim. O que vocês acham? Acho que é uma boa pesquisa, dá para ir atrás. Tem alguma sugestão do que investigar, alguma crítica mais direta? O que vos parece? Felipe, uma coisa interessante aí que vocês fizeram, o pé no chão aí que tá começando, eu acho que a saída é essa entrada. Porque o que que a gente consegue pegar, Felipe? Eu já sou um jornalista aposentado, né? Trabalhando hoje em outra área de marketing. Mas as pessoas querem participar e não tem canais, não adianta, não tem canais. Né? Mal chega em algum espaço para o eleitor se manifestar, mas esse trabalho que vocês fazem de jornalismo investigativo, ele tem um viés muito legal para pegar se ouvir as pessoas, né? Se der a tranquilidade para elas se manifestarem e buscar apoio, porque o que tem de gente louca para conversar, falar, certamente é que vocês conseguem bons furos, né? E conseguem mostrar as coisas que a grande imprensa tem dificuldade de mostrar, né? Esse projeto, o Pé no Chão, esse projeto que o Marcos falou, a gente ganhou uma grana agora da Meta para desenvolver um projeto que é isso, assim, mudar esse drive, né, ou pelo menos criar ferramentas para a gente poder ouvir melhor as comunidades. Então, a gente vai criar usar aquele serviço do WhatsApp de comunidades para receber pautas, mas não só, tipo assim, canais, mande sua pauta, né? Um canal em que a gente esteja interagindo com pessoas que são personalidades de algumas áreas periféricas, inclusive, e algumas áreas de interesse também comum na cidade, para ouvir o que está vindo de pauta, para a gente discutir e aí botar para rodar. E aí, só que aí, assim, o uso do WhatsApp é por duas questões, tanto porque a gente usa a comunidade para receber conteúdo, mas também porque é uma ferramenta, um canhão para distribuição, assim. E foi por conta do Pé no Chão, inclusive, que a gente meio que deu uma virada, né? A gente conseguiu colocar 2 repórteres. Tu vê, é uma estrutura bem pequena, na real, né? A gente tem 2 repórteres só que fazem o trabalho que a gente está fazendo agora e que a gente acredita muito, né? Que é um trabalho de investigativo, assim, para gerar esse impacto. Eu queria situar uma perspectiva histórica um pouco mais ampla essa questão do jornalismo local. Porque o jornalismo local, em primeiro lugar, ele tem uma tradição histórica em Porto Alegre. E ele viveu um período muito forte, de muita expressividade, nos anos de 90, nos anos 90 até nos anos 91, 94, 95, até durante uns que surgiram vários jornais. Naquela época não se tinha internet, né? Eram jornais impressos, né? E envolveram jornalistas importantes. O Hélio Gama editou o Oi Menino Deus, um jornal muito importante no Menino Deus, jornalismo local, microlocal, né? O Canale desenvolveu também um projeto, vários. Em Porto Alegre chegou a ter 52 jornais de bairro, né? Muito entranhados nas suas comunidades. Um deles ainda existe até hoje, um jornal o Jornalecão, muito importante na Zona Sul, né? E esse jornalismo, ele não é que tenha havido um fenômeno, alguma coisa... Não, ele politicamente ele foi atacado. Ele foi... Primeiro o seguinte, quando mudaram as administrações do PT,
e elas tinham um viés assim de apoio a esses projetos. Então, a prefeitura sempre participava desses projetos e foi importante isso para desenvolver esses jornais, né? O que aconteceu? Assim que mudou, a primeira coisa que fez foi cortar os projetos, os contratos com os jornais de bairro todos, né? E logo em seguida, o grupo RBS entrou com uma série de jornais de bairro para ocupar o espaço e não deixar os jornais independentes. E aí logo veio a mudança tecnológica, que foi a pá de cal final nesse movimento de jornais de bairro, de jornais locais, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o jornalismo local, ele é das coisas mais importantes, ele é latente, ele existe, mas ele tem sofrido esses cerceamentos. Eu imagino que hoje, com essas novas tecnologias, os horizontes são um pouco mais amplos e as possibilidades são maiores, não é? Mas eu acho que eu concordo contigo, o caminho é perfeito, mas ele tem esse, né, ele teve esses entraves, ele teve esses embates, tá? Era isso que eu queria registrar. Olha, Mário, uma alegria falar contigo, meu cara. A gente se encontrou uma vez na casa do Fedrizi. Foi uma grande honra ter conhecido você lá. É uma alegria falar contigo de novo, toda a tua história e tal. Mas eu não sei, eu não sou muito otimista, assim, Mário. Eu acho que as coisas ficaram cada vez mais difíceis, viu? Bem mais difíceis, especialmente porque esses canalhas, especialmente os canalhas das Big Techs, que roubam toda a grana publicitária e jogam para fora do país. Isso tipo ferrou o mercado publicitário, né? Eu chamo de canalhas para ser um pouquinho hiperbólico, porque na verdade não tem como fugir, é o jogo. Mas é muito difícil reverter isso e fazer com que isso seja latente novamente. Assim, a forma como as coisas se distribuem hoje exige muito mais guerrilha e estrutura do que qualquer outra coisa, sabe? É muito, eu imagino. Difícil mesmo, assim. E aí o grande desafio é esse, né? Tentar construir uma comunidade, um grupo de pessoas que tenham um interesse comum, que tenham uma preocupação em comum e tal. Que no nosso caso do Matinal é se preocupar com a cidade, se importar com a cidade, etc. Esse é o nosso escopo. Porque assim, gente, né? Me interrompam, tá? Mas é que aí falando para vocês assim, o mais recente, quando a gente começou agora com uma estrutura mais forte e tal, a gente foi visitar todas as agências de Porto Alegre para falar Matinal, nós somos o Matinal, tarará. E porque, né, 70% da receita publicitária passa por esses caras, então vamos falar com as agências e tal. E assim, não tem o menor espaço por ali, a não ser que a gente tenha uma perna, um amigo, um negócio, não tem o menor espaço. Desde quando eles inventaram aquele negócio chamado BV, que é a RBS, né, Banks, ou BV. Cara, não tem jeito, os caras vão para cima e não querem nem saber do Matinal, assim, os caras não estão nem aí. Então a gente está indo por outras vias, a gente está indo atrás de grana de grant, esses de Facebook, Meta, a gente pode chamá-los de canalhas, mas igual, né, eles estão dando essa grana, então vamos atrás. A gente está indo, mudando o nosso discurso, a gente está fazendo a nossa guerrilha, né, está fazendo o nosso BV, que no caso é bater na porta das instituições, seja empresa, sindicato, associação e tal, e dizendo, olha, galera, né, vocês que têm massa crítica, que estão preocupados com a democracia, em vez de colocar R$20 no Facebook, coloca R$20 para aparecer no espaço de mídia matinal, né? Tipo, um trabalho bem braçal, assim, de convencimento, que eu não sei se vai ter um grande retorno no longo prazo, mas é muito difícil, é muito peleado. Assim. Eu não acho que a gente consegue sair desse buraco se nós não tivermos uma política estrutural, institucional mais forte e coordenada, assim, porque o caos social da engenharia de distribuição de conteúdo está posta, entende? E a gente está tentando resolver isso para garantir o jornalismo. A gente tem que resolver. O Matinal é uma iniciativa. Sim, agora eu queria te colocar uma coisa, Spec. Eu acho que eu concordo plenamente contigo que falta uma política de Estado que estimule esse tipo de empreendimento, sabe, na área da comunicação, porque a carência que nós temos na área da comunicação, na área da informação, é uma coisa absurda. A
falta, a carência de informação que tem a demanda que a democracia brasileira tem e que não é atendida minimamente, entende? E, então, esse é um ponto. Acho que o governo tarda em olhar para esse lado, tá? De criar mecanismos que estimulem isso, porque tem muitos empreendimentos muito criativos e fazendo coisas muito boas pelo país afora, mas o que a gente vê é que todos eles estão à míngua, sabe? Vivendo de um extremo esforço de pequenos grupos. Tá? E a segunda questão que eu queria colocar é que eu vejo, que eu sinto isso, eu tive em São Paulo numa reunião que tinha, acho que uns 200 caras de blog, né? Por que essa dificuldade que esses grupos têm de agir, de agir articuladamente, de criar algum tipo de organização, de estrutura que permita que eles tenham sinergia entre si no que eles fazem, no que eles produzem, tá? Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Quais são os pontos de maior dificuldade nesse processo? Você está falando do grupo de ativistas digitais? De um modo geral, os grupos, por exemplo, a Pública, né? A Pública, que tem um excelente trabalho. O Sul-21, que teve momentos muito bons aqui, hoje vive um momento difícil, percebe que é a falta de recurso. Tem dezenas de pequenos projetos muito bons, muito criativos. Né? O Matinal, que é uma coisa importante, que está se fortalecendo. Como é que esses grupos não conseguem se organizar a nível nacional, a nível regional, para criar uma organização que dê sinergia ao trabalho deles, né? Já que eles trabalham com tantas restrições, com tantas dificuldades. Tá? Eu acho que existem algumas frentes, viu, Elmar? Acho que a gente poderia estar muito mais avançado, mas eu vou te dar um exemplo. Existe uma associação que é a JOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, que inclusive a Natália Viana, que é da Pública, né, coordena, foi presidente, tal, uma das fundadoras, em que eles operam nessa articulação. Por exemplo, a PL das fake news, eles ficaram em cima e tal. E todo o trabalho de tentar buscar fundos, criar políticas públicas para financiar esses projetos, acho que isso existe, ainda é fraco, mas acho que já existe, assim. E o motivo pelo qual é fraco é porque assim, as unidades de batalha, né, o Sul-21, o Matinal e tal, nós estamos fracos, nós não temos uma estrutura, né, não tem como a gente, tipo assim, não, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos liberar aqui o nosso editor, o Thiago Medina, vai ficar sem editar a Matinal, porque ele vai lá para Brasília para ficar 3 semanas, entende? Conversando, mostrando o seu trabalho no roadshow, que é uma coisa que a gente não tem, que é uma coisa que, sob o ponto de vista de articulação, é essencial, entende? Então, assim, na medida que a gente vai se coordenando, existem algumas pontas, sabe? Mas acho que tem uma coisa de política de Estado que agora que a gente, né, olhando um pouco mais para a democracia, talvez consiga abrir um espaço para falar um pouco mais sobre isso. Mas quando tu olha para mercados mais que tem, digamos, onde o dinheiro circula mais, como é o caso dos Estados Unidos, e que existe também um grupo de pessoas muito preocupadas com isso, existe, por exemplo, políticas estaduais, inclusive, de bancar o que eles chamam de programas. O programa de fellow que eu faço é um programa, na verdade, de intercâmbio, né? É fellow que eu vou fazer. Mas existem os fellows estaduais, que é as assembleias legislativas que bancam para que repórteres bancam em salário de repórteres para colocar nas redações, assim, com total autonomia. Gente. É uma política de Estado posta, criada e desenvolvida por um grupo de lobistas progressistas que tem lá dentro, né? Então, eu acho que é um caminho natural. Na medida que as coisas vão ficando mais complicadas, mais gente vai se sensibilizando e mais coisa vai sendo construída, tá? E nisso eu sou otimista. Eu acho que tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que eu vejo acho que tem caminho, tem caminho. Vocês acham que tem caminho, gente? Fala aqui. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Não, na verdade é o seguinte, agora tu estava falando, negócio dos recursos, era isso que eu estava me interessando. É a segunda vez que vocês conseguem ser aprovados do projeto com a Meta, né? Já é a segunda, vou dizer, bolsa que vocês recebem deles, né? Isso. Quando vocês começarem para pôr isso a funcionar,
economicamente, como é que vocês se organizaram? Vocês tiveram um investidor, cada um pôs uma... Porque para começar, tu tem que ter uma grana sempre, né? Para organizar, para desenhar o jornal, para, né? Para ter a plataforma, para tudo mais. Eu acho que sempre assim, esse primeiro passo é sempre muito difícil, e muito difícil para a parte econômica, porque tu tem que ter uma equipe, né? Como vocês têm, esses dois repórteres, logicamente, são pagos, né? Às vezes tu consegue fazer colaboração, mas outros não, né? Então, e Yeah. vocês têm pessoas, né, de renome, como o Juremir, o Leirina, coisa e tal, que são profissionais que também não são muito caros nesse momento, mas também não são muito baratos, né? Então, assim, como é que vocês fizeram economicamente para começar o matinal, né? De onde é que essa grana surgiu? Cara, Núbia, excelente ponto. Deixa eu só um pouquinho. Vocês estão indo embora? Tá, deixa um abraço aqui no pessoal que estava na sala comigo, aqui, que estava na redação do Matinal. Só um pouquinho. Tá bom. Vamos liberar o nosso ilustre convidado. Na hora de falar de como ganhar dinheiro, ele se mandou. Não, estou aqui. Eu estou aqui. Ele te ouviu, Max, te ouviu. Não fala mal dele. Diga aí. Não. Assim, não, a gente, desculpa, tá, gente, só porque, enfim, a gente começou, foi uma forma, assim, nós éramos eu, o Fischer e o Roger, tá? A gente pensou que tínhamos o Matinal News, né? E aí o Roger e o Fischer que nos procuraram, assim, falaram, vocês têm essa iniciativa, quem sabe a gente constrói uma coisa juntos, ou seja, tem a coisa da sinergia, né? Já que estava posta, assim. E eles já estavam tentando buscar uma iniciativa. E a gente pegou cada um tinha um valor guardado, a gente estipulou um valor mínimo, né? Falou assim, acho que eu posso colocar 20 mil. Alguém disse. Aí eu falou, não, acho que eu também consigo. Então eu também consigo. Então a gente juntou 60 mil do bolso, cada um, e montamos uma operação de 3 meses. Nós vamos lançar, a gente já tem a newsletter, o Roger tinha a newsletter dele, a gente vai lançar a parêntese, e vamos ver se a gente consegue um número razoável de assinantes durante 3 meses. E aí a gente viveu de muitas pequenas sortes no dia. Eu acho que, assim, a gente várias vezes quase fechou. Várias vezes. A gente começou com 60 mil. Você está falando da Pode Matinal ou da parêntese? Não, eu estou falando, é que assim, hoje acaba sendo tudo a mesma coisa, né, Vieira? Então, Tá. lá atrás, quando a gente se juntou, quando eu falo em Matinal, eu estou falando do grupo Matinal, que envolve tanto a newsletter Matinal, quanto a revista Parêntese, quanto o site do Roger, né? Lá atrás a gente tinha essa estrutura. Então, cada um colocou 20 mil que tinha guardado embaixo do colchão, e a gente falou, não, com esses 60 a gente consegue operar durante 3 meses. Aí a gente falou, botamos para rodar e falamos, como é que a gente vai fazer para discutir, né, se a gente segue ou não segue? Vamos botar uma campanha de crowdfunding, de assinatura lá na frente, e vamos ver se vai vingar a partir dali. E aí a gente teve a sorte de que vingou, a gente conseguiu mais uns 3 meses de sobra, né? E aí depois disso veio a pandemia, que foi horrível, que foi logo antes da pandemia. Só que isso fez com que mais pessoas depois entrassem e apoiassem, porque a gente pediu, né? Olha, a gente estamos aqui, mas a pandemia impediu nossos projetos de tocar outras coisas e tal. E aí a gente se organizou e começou a buscar outras frentes de receita. E, por sorte, o Google também tinha aberto uma chamada de grana para dar para veículos locais na América Latina. A gente se inscreveu e conseguiu mais $5 mil. E aí, assim, Núbia, sabe, todo dia um pouquinho. E a gente cresce a nossa receita em faturamento, tá? Eu não tem problema nenhum em abrir os valores para vocês, porque, né, a gente não é uma empresa de... Não tem segredo, assim. A gente começou e hoje o que a gente ganha, a gente reinveste no Matinal. A gente ganha e reinveste. Tudo que vem, a gente pega e investe para tentar botar mais reportagem e tentar gerar mais audiência, mais impacto, etc. Como é que essa convivência... A gente tem hoje... Pode falar, Vieira. Não, pode falar, pode terminar esse pé. A gente tem hoje... Hoje a gente tem 2.200 apoiadores, e a nossa receita média, assim, de assinaturas está na casa dos R$350 mil por ano, mais ou menos o que a gente fatura em assinaturas.
E a nossa ideia é tentar conseguir alavancar, ter uma base, assim, tentar chegar no ano, até o final do ano, assim, com uma receita aproximada de 450, 500 mil reais ano, para poder manter uma estrutura mínima, né? E buscar a receita de outras frentes, tanto com parcerias, daí não só via agência, porque, né, a gente vê esse problema que tem, mas também com outros projetos, com grants, com indo atrás de outras fundações e tal. Então, a gente meio que montou uma estrutura para buscar mais receita para bancar esse projeto. E aí, dentro do Matinal, tem várias outras iniciativas, né? Que operam, assim, que a gente vai rodando e vai acontecendo. O que tu ias perguntar, meu caro? Eu ia levantar a questão. Você, entre os canalhas que tu citaste, está certamente a Meta. Mas, ao mesmo Sim, tempo, claro. vocês têm um projeto importante com a Meta. Como é que se dá esse Sim. paradoxo aí nesse dia a dia de vocês? Não tenho nenhum problema de chamá-los de canalha e escrever os projetos, porque eu acho que, na verdade, é a responsabilidade deles investir no jornalismo. Porque eles sabem que eles fizeram um grande estrago na comunicação, na forma em que a mídia é entregue, assim, distribuída, né? E a gente acha que se eles estão querendo investir em jornalismo, a gente acha que é o mínimo compromisso que eles têm, a gente se inscreve e concorre. Não me sinto nem um pouco constrangido em chamá-los de canalhas. Eu acho que, enfim, acho que eles pagam um pouco pro jornalismo, acho que eles deveriam investir mais. Eu realmente acho que eles deveriam investir mais. Eles faturam. Para vocês terem uma ideia, é que assim, começa a olhar os números. Né? A Meta, o que a Meta colocou de grana na gente no ano passado e tal, metade daquilo a gente teve que investir em receita em publicidade da Meta para poder alavancar os projetos que eles bancaram, entendeu? Então, é um mercado meio que se retroalimenta na operação deles, assim. Explica melhor isso, por favor, Speck. Metade da verba recebida vai para anúncio dentro da própria Meta? A gente tem, quando a gente vai botar para rodar um projeto nosso que nós fizemos, não esse agora, tá? Um projeto que a gente é o segundo que a gente tira da Meta, né? E daí teve um projeto anterior que a gente escreveu, que a gente teve que justificar uma forma de geração de audiência, e nós tivemos que dizer que a audiência seria gerada por meio de impulsionamento de conteúdo, que necessariamente deve ser feito pela Meta, entendeu? Então, no final das contas, a gente acaba batendo a receita considerando que a gente vai reinvestir a grana por eles. Eles não impulsionam o conteúdo em cima do material. Entende? E aí, fora todo o fato de que a gente está produzindo conteúdo e circulando lá dentro da própria plataforma. Então, é isso. Eu chamo de canalhas, acho que, enfim, é um pouco para também, talvez, causar um pouco de impacto. Talvez até esteja colocando de forma equivocada, mas é que eu realmente acho que a gente deve ficar em cima desses caras, porque eles reorganizaram toda a forma de relacionamento nosso com a cultura. Acho que todo mundo aqui sabe, né, dos dramas e dilemas que nós vivemos por conta dos dutos sujos que os algoritmos nos colocaram. Né? Eles têm uma responsabilidade absurda, assim. Eu queria falar um pouquinho sobre o financiamento dessa nova mídia. Lá eu sou um leitor do Matinal há algum tempo, já gosto muito, e acompanho aqui de Brasília. Eu acho o seguinte, enquanto não modificar a distribuição da publicidade oficial, somente a pública, que ela está sequestrada há alguns anos, por um grupo pequeno de veículos e pelas agências de publicidade, né? Então, esse modelo virou, em 98, por aí, virou uma lei, coisa e tal, que é a lei que proíbe de vir birôs de mídia para o Brasil, porque quando o Brasil se abriu para a livre iniciativa, vamos dizer, para o mercado, ele criou um cartório para as agências, ou seja, só as agências de publicidade podem repassar a mídia cobrando 20% e coisa e tal.
Hoje, as agências que atendem o governo federal e seus veículos, elas ficam com 40%. Está lá no contrato, é com 20%, mas já através de BV, de ida e volta, cobro na ida, cobro na volta, os veículos que pagam, veículos que não pagam. Veículo que não pagar 2 vezes isso não está recebendo verbas. Né? Enquanto o governo não desmontar isso, não desmontar esse sistema, porque ele tem que dar o exemplo, porque é dinheiro público, não é o dinheiro de uma empresa qualquer que faça o que quiser, que pague a comissão que quiser. Agora, o dinheiro público, inclusive, tem contratos. E o que a gente que tem experiência aqui sabe o que está acontecendo e acontecia no passado, e não mudou nada aí nesses 6 meses de governo, nada. Acho que até está ficando mais complicado. A gente sabe de casos assim, para uma produtora entrar no grupo assim, de produzir comerciais, tem que pagar uma luva para as agências, né? Tem que pagar adiantado, inclusive para receber serviço que fica ali, né, fora. Então, e tudo com dinheiro nosso, digamos assim. Então, concentra. A Globo tinha quase o monopólio disso, né? Aí entraram, né, as big techs entraram nessa área, na Google e coisa e tal, na distribuição, e quebrou um pouco isso. E enfim, mas o que sobrou piorou muito. Então, quando chega numa agência, porque a agência é o seguinte, se tirar essa relação, elas te dizem claramente, nós morremos. Sem o BV da Globo, a gente morre. Então tem alguma errada. Então, tem que se manter essa distorção e esse crime, na verdade, para mim é uma coisa criminosa, porque eu acompanhei casos aqui de nego que assim, olha, a agência de tal estatal estava pedindo 40%. Tem que dar por fora, quer dizer, o contrato deles já é grande, eu não sei quem é que paga 20% de comissão em algum lugar, mas, de qualquer maneira, já está fora do contrato, quer dizer, já é desvio notório. Então, o governo tem isso na mão, ele pode chegar assim, desmontar isso. Olha, tem que abrir esse mercado da publicidade, tem que abrir essa distribuição de publicidade e fazer uma nova regulamentação, seja lá que for, mas pelo menos mais vezes quantas pessoas estão faturando hoje, quantas agências ou quantos prestadores de serviços estão faturando hoje junto ao governo federal. Para ver que é uma minoria, uma coisa muito... É um clube que vem, principalmente se formou lá no governo Temer, atravessou todo o Bolsonaro, piorou, foi piorando, né, na coisa, e está instalado lá, e todo mundo sabe disso aqui, e não se vê um movimento. Eu acho que isso ali daria respiro a todo esse mercado novo de veículos aí. Eu acho que tem uma coisa que nós, veículos, precisamos botar como bandeira, que é o seguinte, a gente precisa relembrar que fazemos jornalismo, e o jornalismo é um serviço público. Nós prestamos um serviço público. E isso tem que estar na ponta para que qualquer política pública, na hora de ser executada, considere isso como bandeira máxima. Um serviço público que precisa ser construído pela sociedade civil, que não é uma coisa tão simples, exige uma engenharia social bastante específica, assim, qualificada, para se pensar, não se pensa de dia para a noite, é claro, mas é difícil ter uma decisão, né, Luiz, que seja horizontal para resolver esse problema, sabe? Eu acho que um projeto de política pública poderia resolver isso, assim, como pelo menos... Eu acho que esse é um projeto de tratar a publicidade oficial de uma outra forma, quer dizer, tem que desmontar o que foi montado. E foi montar lá atrás para beneficiar um grupo só, né? Ou quando fecharam. Né? Abriram tudo na área da comunicação, menos a publicidade, né? Que virou cartório. Né? E agora com mais impactado com a entrada da Big Techs do outro lado. Então, pelo menos agora dá para afrouxar um lado, se o governo quiser. Se tiver né? Desmontar isso. Tem, inclusive, ali algumas coisas no CAD sobre concorrência, essas coisas desleal, essas coisas todas. Já tem, mas tem que fazer. Está na mão de quem está no poder. Não fez da primeira vez,
né? Até se você tem um caso lá de 2005, no início do primeiro governo Lula, que o Luiz Costa Pinto ele está escrevendo uns livros de memória, e ele conta que foi contratado pelas agências de publicidade para fazer Ele conta isso no livro, né? Que pelo Duda, através do Duda da Mendonça, porque o Luiz Gushiken queria terminar com esse negócio de BV. Queria terminar. E era o ministro da comunicação. Então, eles fizeram um estudo, digamos assim, entre aspas, mas um texto, explicando que o PV era normal, que o mundo inteiro, tudo é mentira, né? Que o mundo inteiro e coisa e tal, e convenceram assim, o Luiz Busquet a não quebrar isso, porque era o interesse de uma agência de publicidade, né? E continua assim. Então, quebraram lá no início, quer dizer, isso já era de 2005, né? Nós estamos 20 anos depois, nós estamos aqui com o mesmo modelo paradinho, não mudou, só piorou. Mas eu queria, Lanzetta, a gente não fugir muito oportuno das tuas ponderações, tuas relembranças aí dessa tua grande experiência em Brasília, mas eu queria tentar focar um pouco mais na questão do jornalismo e do jornalismo digital. É que eu não sou mais jornalista. Mas nós temos que continuar aprendendo com eles, os jornalistas. São eles que perguntam. Eu pergunto, não, que quando vem esses problemas, depois eu encerro. É sempre assim, como é que a gente paga a coisa? Eu sempre cai isso comigo, então essa é a minha preocupação. Eu queria saber com o Speck, se você sabe exatamente qual é o público que acompanha o trabalho de vocês e e onde é que esse público está. Você fala muito no jornalismo local, né? Esse público está todo aí, ao lado de vocês, em Porto Alegre, no caso? Assim, o perfil, né, dos apoiadores, né? Queria saber quem é que assina, quem é que vai lá para dar os 15 pila. Esse perfil, a minha sensação, que ele é muito da academia, do jornalismo, da intelectualidade. É a minha percepção, mas eu posso estar errada, porque eu não tenho essa pesquisa nem esses dados aí. Não, Nubia, a tua percepção é perfeita, é exatamente isso. A gente conversa com o público AB, com ensino superior ou pós-graduação, com enfim, de áreas de humanas, basicamente, e e já, assim, 45 plus. É um público bem, digamos, qualificado. É uma elite política, digamos, da cidade que assina o Matinal, né? Quem banca e quem apoia. Não é gente mais jovem, a gente não está conversando na newsletter com as pessoas de 25 a 35 anos que estão em redes e tal. A gente chega nessas pessoas via redes sociais, tá? Mas quem paga é a elite intelectual, que tem muita gente de academia, como eu falei, e a elite financeira, assim, que enxerga no Matinal uma ferramenta importante. Eu queria saber uma outra coisa, gente. Vocês começaram a lançar aparentes e papel, né? Isso é um custo maior, né? Muito Esse grande. custo para aparentes e papel, ele está saindo da onde? Porque se tu já tem dificuldade para fazer o digital, né? E agora você faz o e-papel, que é muito bem feito, que tem um editor, que eu imagino que nem está aqui em Porto Alegre, né? Eu imagino que ele receba alguma coisa, né? E tu vai ter que pagar para a gráfica, que sempre é um custo, né, exorbitante. O Elmar sabe disso melhor do que eu. Então, eu queria saber como é que é essa divisão, vamos dizer assim, de custos e de grana para o digital e para o papel. Nós fizemos a iniciativa de papel, foi muito em cima da demanda desse público que eu comentei, né, que era um público que tem essa relação forte com o papel, e nós fizemos uma experiência, na verdade, Núbia. A gente botou para rodar um projeto em que nós imprimimos 300 edições impressas, então é um valor bem baixo, assim. A gente tenta guardar uma grana sempre para fazer experimentos, né, para montar, para fazer um projeto desse, para fazer um evento. Não é uma grana muito alta, a gente separa ali
nada que chega a 5 dígitos, sempre bem abaixo disso. Experimenta, vamos ver como vai, vamos ver como funciona. O retorno foi um retorno ok, assim, não tivemos, a gente teve muita gente feliz, na verdade, porque tivemos uma edição impressa e o retorno de engajamento das pessoas que nos apoiam também foi muito boa. Então, do ponto de vista de negócio, foi importante fazê-lo para manter o que se chama de alto índice de retenção, né? As pessoas ficarem mais com a gente e se conectarem mais com a gente, assim. Mas a gente não conseguiu olhar, não conseguiu fazer disso uma forma de fazer mais dinheiro, uma coisa que o Omar sabe muito bem, que é um grande desafio, que é tentar comercializar pedaço de papel, né? Botar mídia ali dentro, assim. A gente não conseguiu, até porque os nossos esforços eles estão muito ligados a isso, assim, a tentar trabalhar na rentabilização do digital. Esse é o nosso principal esforço, né? E a gente tem operado de outras formas, tem tentado encontrar... A gente tem essas iniciativas, como, por exemplo, a do impresso, a gente tem feito muito em outras frentes. Tem tentado muito, por exemplo, em vez de vender um banner, né, a gente vender uma operação para montar uma newsletter para uma instituição, para uma empresa, por exemplo, que nós temos esse know-how. Então, é um subproduto daquilo. Então, a gente vai pensando nesses subprodutos digitais. A gente viu que o nosso público é AB, ensino superior, etc. Vamos começar a trabalhar, de repente, com um curso de qualificação, fazer um curso de literatura com Fichte, de crônica com Faleiro, sei lá, entende? Aí a gente põe para rodar projetos como esse também, que são cursos e tal. E aí a gente também vai entendendo que, assim, nós produzimos jornalismo, esse é o core, né, do nosso negócio, mas o que a gente enxerga tem muita gente se aproximando disso e buscando essa experiência comunitária mesmo, de viver em comunidade, discutindo essas coisas, pensando esses projetos, pensando as coisas bacanas que podem ser ou não ser feitas dentro de um jornal, e a gente vai tentando comercializar em cima disso, né? Vai tentando comercializar em cima disso, para tentar buscar formas de manter a estrutura. Então, não existe uma fórmula, assim, a gente vai experimentando qual é o melhor modelo. E até hoje, assim, a forma mais eficiente que banca 50%, 60% da operação é a assinatura digital. É o que hoje nos dá, digamos assim, uma segurança, né? A gente nunca vai quebrar. O que pode acontecer acabou o dinheiro, então a gente vai ter que reduzir a nossa operação absurdamente, mas a gente vai seguir ali, rodando com aquela estrutura. E a gente vai sempre tentando fazer com que essas duas frentes de receita operem. Assim, a gente não busca, digamos assim, vamos tentar pegar um grant enorme para poder bancar o jornal por um ano todo. Não, porque a nossa preocupação é essa, assim, a gente precisa ter uma receita recorrente, né? Contínua, que entre e que banque o veículo por um tempo, assim. Vocês tiveram uma experiência, acho que muito negativa, que foi quando houve uma hackeada, né, no Matinal, né? E vocês tiveram que investir em tecnologia. Eu me lembro até que vocês fizeram aquele pedido, vamos aumentar, porque a gente está precisando de tantos mil para mexer, para pôr mais segurança, coisa e tal. Como é que está essa parte tecnológica de segurança, né, dos dados que vocês têm, dos assinantes, das matérias e coisa e tal? Porque no início vocês já estavam trabalhando com a coisa meio mais light, né? E quando houve acho que foi um hacker, não me lembro direitinho como é que foi. Conta para nós como é que é isso, o que vocês tiveram que investir. Eu sei que foi um momento bem crítico. Nós sempre usamos plataformas freemium, que se chama. Por exemplo, a gente manda e-mail com MailChimp. A gente se paga conforme o uso, mas quando nós começamos não pagávamos nada. A gente montou o site, eu que montei o site do Matinal. Fui lá e fiz, né, usei um serviço lá para tu criar site, e eu mesmo montei o site do Matinal. E tu começa a ter uma série de deficiências na medida em que a gente vai ganhando exposição. E quando nós sofremos um ataque por causa de uma matéria que o Juremir publicou, foi uma matéria em que ele chamou o Bolsonaro de... um post em que ele chamava o Bolsonaro, porque eu não me lembro agora, mas era um imbrochável, falando sobre o termo de ele ser imbrochável, e ele batia no Bolsonaro, e a gente recebeu um ataque, na verdade, que foi vindo do Paraná. A gente recebeu um bus que a gente de lá. E a única forma de a gente resolver isso era botar uma camada de segurança, que custava uma grana lá, que nem era tão alta assim, mas na hora a gente se conta que a gente precisa ter alguém olhando para isso o tempo todo, né?
Aí a gente fez um orçamento lá e viu, ó, a gente tem que mudar para um outro servidor, porque esse não dá mais. A gente pagava, sei lá, a gente pagava R$ 50 por mês para manter o site no ar. A gente foi para um outro servidor em que a gente começou a pagar R$ 1.000. A gente pegou um cara para ficar olhando o site o tempo todo, né, para poder trabalhar com aprimoramentos, foi mais X mil reais por mês que a gente também teve que investir. Assim. Então, foi um trabalho muito de pesquisa no BIA, de a gente ver onde é que estava o problema e tentar construir, perguntar para a comunidade, que isso é uma coisa legal também. Existe uma comunidade de pessoas que está olhando e passando por problemas, sabe? Se produz hoje muito pensamento crítico sobre, tanto teoricamente a gente deve se posicionar, ou se colocar, ou produzir conteúdo, quanto também pragmaticamente como é que a gente deve operar. Então a gente sabe, por exemplo, que é importante ter uma estrutura de jurídico, e aí tem gente que produz estrutura jurídica para produção de reportagem digital, especificamente para veículos pequenos. A gente tem muita gente dando consultoria free, inclusive, de qual deve ser a melhor forma, onde hospedar o site, qual o melhor serviço, que tipo de segurança deve ter. A gente também teve gente que nos deu esse suporte, e a gente teve uma noção mais clara de quanto que a gente tinha que investir para poder ter o site no ar. Então, isso foi uma coisa que também nos deu uma certa... Foi um aprendizado que a gente teve, assim, né? E hoje a gente tem essas camadas de segurança todas que nos permitem, por exemplo, que ataques não aconteçam, que ataques não ocorram, ataques, o DDoS, que eles chamam, né? Que é um tipo de ataque específico. Respondi a pergunta, Núbio, pelo menos. Por alto, fala, o Bach quer falar. Não, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que é a rotina de trabalho da tua redação, né? Eu imagino que vocês, cada um trabalha em casa, enfim. Mas vamos partir do princípio que é uma redação, né? Assim, como é que é a rotina de trabalho de vocês, assim, para fazer a news, fazer o matinal, fazer o revista, esqueci o nome. Enfim, como é que é a rotina de trabalho da equipe? Não, parênteses, isso. A gente tem aqui duas frentes, assim, uma de curto prazo e uma de médio prazo, né? As frentes de curto prazo, que são as operações mesmo, elas se dão todas digitalmente. Então, a gente, por exemplo, a gente paga o serviço do Google, a gente ganha dinheiro do Google e investe no Google para usar a plataforma deles de investimento. Essa é uma das coisas que eu quis dizer lá atrás. A gente paga lá, é uma estrutura, né, o Google Workspace, que a gente trabalha ali, ele tem espaço de reunião, tem toda uma rotina de pauta aqui, uma rotina operacional de redação que acontece ali dentro, que funciona mais ou menos assim. Às 3 horas da tarde, tem um editor que entra e que faz um levantamento de como foi o dia, né, de como performaram os links e do que tem de coisas novas para publicar e de matérias eventualmente para serem produzidas, certo? E aí a gente se separa, tem uma pessoa que faz a redação desse conteúdo e outras pessoas que vão operando as produções mais de médio e longo prazo. E quando chega 7, 8 horas da noite, a gente pega o que tem, se reúne numa chamada, assim, quem está envolvido na newsletter especialmente, se reúne na chamada e fala, ó, é isso aqui que vai entrar, essa é a matéria, vai, não vai no ar. Aí uma pessoa vai sentar e vai escrever, a gente fecha a Matinal News por volta das 11 da noite, e no dia seguinte tem uma pessoa que faz o envio da newsletter, que é a Marcela Donini, que é a nossa editora-chefe, que vai fazer uma revisão e que vai enviar. Então esse é o processo. A Parentes também tem um processo específico e tal, com uma reunião semanal, daí, né, mas com um processo de fechamento que daí se centraliza na sexta-feira. O Roger também tem um sistema parecido, mas esse é o curto prazo. No médio prazo, a gente tem toda semana, nas quartas-feiras, a gente se reúne, trabalha juntos, na quarta-feira à tarde. Tá? E aí nós temos algumas dinâmicas, assim, muitas a gente discute muito o produto, né, o que a gente está entregando, então é um momento de diálogo mesmo. O que funcionou, o que não funcionou editorialmente, e o que funcionou ou não funcionou enquanto produto. E a gente faz muita pesquisa, assim, pontual com nossos leitores, né, perguntando se isso foi legal, não foi legal, e a gente pega dados de pesquisa e apresenta, e troca uma ideia nessas nossas reuniões periódicas. E funciona super bem, assim. Mas eu sinto muita falta, Bach, de uma redação. Eu acho que isso, eu que trabalhei pouquíssimo na redação, acho que muitos de vocês trabalharam bastante tempo, né? E eu sei muito do valor, assim, que era estar na redação. É um negócio que faz falta por uma série de fatores. E a gente sabe disso porque quando a gente está junto, reunindo e produzindo junto, dá muito tesão, assim. É muito legal, sabe? É muito... Felipe, quantas pessoas são envolvidas diretamente nessa rotina aí do diário aí que você está falando? Entre editores e repórteres, enfim.
Entre editores e repórteres, são 6 pessoas. São 6 pessoas, daí tem a parte de redes, a parte operacional e tal, mas assim, são 6 pessoas que se envolvem hoje diretamente com, desde passando pela produção, muita gente faz muita coisa, né? Desde a produção da pauta até o envio da newsletter, tem 6 pessoas. São 2 repórteres, um editor para as reportagens, um editor geral, que daí faz a edição de tudo que vai para todos os lugares, redes e tal, e um editor da newsletter e mais um redator. E na venda? Quem é que vende o Matinal? Na venda, a gente tem uma equipe, 2 pessoas, que são 3 pessoas que trabalham nas vendas, tá? São 2 pessoas cuidando de marketing digital para vender assinatura, tá? Que cuidam das chamadas, preparam os e-mails, fazem ações em redes sociais, etc. E tem uma pessoa que cuida de parcerias, que é a Cláudia, que já trabalhou em outros lugares, outros veículos também, que é a pessoa que vai conversar com as agências, monta os planos comerciais, né? Acho que até já falou com alguns de vocês para apresentar o Matinal e oferecer os serviços que a gente tem e tal. Essas são as 2 frentes que a gente opera. E aí eu acho que, assim, é aí que mora o nosso diferencial, talvez, sabe? A gente gasta muita energia e muita massa crítica pensando em como que a gente vai operar nessas 2 frentes, sabe? Muito, assim, mesmo. Então, todo dia a gente está ali sentado pensando o que a gente não vendeu a assinatura, o que falta, monta a meta, entende? Vê o que não funciona, tem a energia que se gasta no editorial, que a gente vai gastar, também se gasta muito em operação de assinatura digital, porque isso é uma coisa muito valiosa, assim, que o digital nos oferece. Tudo é muito metrificável, sabe? Por mais assim, chato que isso possa parecer, acaba sendo até uma coisa que facilita. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa relação de assinantes ela é previsível. Eu sei quantos assinantes eu posso ter, usando como referência o número de pessoas que abrem a minha newsletter. Então, todo final do mês, a gente vai lá e olha, ó, nesse mês a gente teve uma média de X aberturas de e-mail. Tá? Isso quer dizer que eu estou saturado, não tem como eu pedir assinatura, eu preciso de mais cadastro, entende? Então, eu vou ter que buscar mais cadastro, mais e-mails entrando, para ir lá na frente. Ó, agora tem uma margem aqui, a gente está com um número X de abertura, a gente pode pedir mais assinatura, pode fazer campanhas mais agressivas de assinatura. Isso é uma coisa que aconteceu no final do ano, a gente fez uma campanha muito, muito, muito forte, e a nossa relação entre assinantes e cadastros, ela inverteu, assim. Em todo o primeiro semestre, a gente vendeu pouquíssima assinatura. Por quê? Porque a gente não tinha mais para quem oferecer. Quem converteu, converteu, entende? É a base ali de mais ou menos 7% da nossa base de engajados. E aí a gente trabalhou agora muito nos últimos tempos aumentando essa base, fazendo campanha. E assim, a gente faz campanhas mesmo, usando o Facebook, a Meta, para conseguir cadastro, entende? Porque é onde estão esses cadastros. Pois é o caminho, né? É onde a gente faz esses cadastros para poder conseguir gente para colocar para dentro. Tipo, a gente acaba sendo refém dessa galera. A Sara, tenho você quer uma... fazer uma pergunta? Isso. Faça. Eu tenho uma pergunta, assim, que se relaciona um pouco com essa questão do Facebook e da Meta, porque esse ano, por exemplo, o BuzzFeed, ele que era uma referência de notícias no Facebook, encerrou a divisão de notícias, justamente porque o Facebook adotou uma política de não engajar mais muito conteúdo noticioso. Isso foi um foco muito grande do Facebook, e dentro desse foco nasceu o BuzzFeed News, e aí ele encerrou, e aí não prejudicou só o BuzzFeed, tem prejudicado vários veículos. Eu queria saber se o Matinal chegou a sentir essa diferença, alguma diferença, porque de certa forma acaba deixando os veículos muito reféns do impulsionamento, né? Porque se tu não é mais a nossa política, né, te impulsionar por conta própria, então tu vai ter que nos pagar. Isso é um ponto bem importante, Sara, porque eu acho que aí é que mora uns grandes diferenciais dos veículos que hoje têm tido um relativo sucesso, tá? Por que o BuzzFeed quebrou, digamos assim, né? Eu li um livro muito bom, recomendo, assim, quem quiser entender um pouco mais do mercado digital, é o livro do Ben Smith, que é esse Traffic, que foi o editor-chefe do BuzzFeed News. Ele falou o seguinte: a gente recebia acesso pelas redes sociais, e
era a ponta de conexão que as pessoas tinham, certo? Qual é o grande desafio hoje dos veículos? É a gente conseguir, primeiro, diversificar as frentes de acesso, né? Tu não receber só de redes, receber de outros lugares, e principalmente identificar quem é que está mais engajado e chamar essas pessoas mais vezes. E é por isso, eu falei lá no começo, né? E foi por isso que a gente escolheu a newsletter. Porque na newsletter, a gente não depende de ninguém. Eu tenho teu cadastro e eu vou te acionar por e-mail, entendeu? Eu não vou depender de um algoritmo para te entregar. Não, eu vou tomar a decisão de quando eu vou te entregar isso. E aí eu não dependo da rede social para poder distribuir. A minha dependência da rede é para chegar a mais pessoas. E aí a gente usa das lógicas de marketing digital para entregar, porque é aquilo, né? O marketing nos ensina, tive que estudar isso, mas também não é nada muito difícil, que a gente deve respeitar aquela lógica do funil, né? Que a gente tem muita gente em cima do funil e aí a gente vai convertendo até ter mais gente no fundo do funil. E a forma de tu converter e aumentar o funil é tu pegar mais informações da pessoa, é fazer com que ela, sei lá, primeiro entre no teu site, depois de entrar no teu site, que ela te siga nas redes sociais, e depois que ela te deixe o e-mail. Aí quando tu tem o e-mail dela, tu pode conversar com ela com mais frequência. E aí tu vai conversando com ela até ela se convencer, ou pelo menos parte dessas pessoas, né, que são mais engajadas, se convencerem de que elas vão pagar para ti. Porque elas querem muito aquele conteúdo, elas querem que tu né, siga existindo e tal. Então, isso acho que é a grande lição, assim. Você precisa construir a sua comunidade e não depender da comunidade dos outros. O Matinal tem a sua comunidade de e-mails. A gente tem lá 30 mil cadastros que recebem a Matinal todo dia. E a gente trabalha para construir isso. A meta é uma forma só de ampliar esse cadastro. A gente tem outras formas. Outra forma, por exemplo, é a gente coloca o que a gente chama de lead wall, que é um muro que aparece na frente do acesso antes de a pessoa acessar, pedindo o e-mail. É tipo assim, olha, esse conteúdo aqui a gente entrega por e-mail, tá? Tu tá acessando aqui, tu quer acessar, tu vai ter que deixar o teu e-mail pra gente, entende? Então é uma contrapartida, é o preço que a gente cobra, é o dado da pessoa, né? E claro, isso tudo sempre focando e respeitando o LGPD, porque é super valioso, os dados estão com a gente, são com a gente, nunca não saem da nossa esfera, etc. Entendeu, Sara, a questão, a diferença, assim, do BuzzFeed pro Matinal, para outras frentes? Não, claro, sim. Não faz todo sentido. Inclusive, agora eu vi que a Rede Nova também não, eles não têm interesse em investir em notícias. E tem também a questão, eu não sei se vocês trabalham com impulsionamento pelo Google também. O Google ele também tem uma outra problemática, que é quanto mais tu investe, mais ele quer que tu invista. Então, lá no início, aquele resultado que tu alcançava com, sei lá, R$ 10, tu vai alcançar o mesmo resultado com 100. Então, eu não sei se o Matinal também usa o do artifício do Google, se tem algum impacto. Não, a gente não usa muito o Google mesmo. O Google a gente só conta com orgânico. O produto que a gente vende, a mídia do Google não é eficiente, não nos resolve. Vocês começaram agora também a fazer muitas entrevistas por vídeo, né? Principalmente a parentes, né? E vocês estão lançando no YouTube, né? Está monetizando também? Como é que é essa relação com o YouTube? Não, é mais uma iniciativa nossa de experimentar esse modelo, Núbia. Não estamos rentabilizando, até porque para rentabilizar com esse tipo de mídia que eles chamam de mídia programática, né, que é o Google entregando essa mídia de forma segmentada, tem que ter uma audiência muito grande. Então, no final das contas, a ideia de produzir esse conteúdo é justamente de manter, enfim, produzir o conteúdo para comunicar, fazer o jornalismo que a gente quer que seja feito, assim. E o local não tem escala, né? O local a gente faz uma produção e o consumo ele é restrito, assim. Então esse é o grande desafio. E tu entra no digital em que a grande bandeira é assim, agora é escala, né? Todo mundo pode ter, etc. No jornalismo local não é assim. A lógica é outra. E por isso que é tipo muito difícil, né? Tu conseguir romper isso e te rentabilizar. Tudo é muito tailor, tudo é artesanal e eu acho que isso é um pouco do tesão assim do negócio, porque daí tu
tu foge um pouco da coisa padrão e comum de ficar massificando muito. Tu é obrigado a qualificar o teu conteúdo, entende? E o mais legal, tu é obrigado a ouvir o que a pessoa tem para dizer. E eu acho que isso faz com que a gente consiga ter algum impacto, de fato, na sociedade. Assim. O projeto Pé no Chão, por exemplo, é um projeto que nós valorizamos muito, porque é uma forma agora que a gente tem de se conectar e ouvir o que a galera tem para dizer. É uma forma também de dar uma contrapartida para quem nos apoia, né? No fundo, a gente produz jornalismo para poder cumprir esse papel de tanto gerar impacto, quanto fortalecer a democracia, quanto enfim, aumentar a literacia e tal. E é muito legal, né, gente? Acho que é muito legal, dá muito tesão, assim, é um projeto muito bacana. Sou muito feliz pela coisa que a gente construiu, assim. Eu acho que também isso muito se deve à qualidade, e aí eu acho que é super importante se dizer, a qualidade do que foi construído até aqui, assim. O Elmar citou o exemplo dos outros jornais locais que foram construídos. Todo esse histórico, até é importante colocar aqui, ele chegou até nós também, porque a gente teve gente ali que conversou com a tu falou com a gente lá atrás, o Fischer também tem um legado enorme, então muitas das experiências com o jornal, muitos jornais locais, então tipo assim, é muito resultado de um longo... Opa, tu tá no mudo, Omar. Tá no mudo, Omar. O Omar está tentando O falar? Omar Oi, Omar. tá falando, mas o Omar tá no mudo. Tá fechado o teu microfone. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma cultura, o Matinal, por exemplo, ele tem essa repercussão e ele está encontrando esse impacto, toda essa viabilidade, porque ele se insere numa cultura que existe, tanto de parte da comunidade, dos leitores, quanto de parte da formação profissional. Entende? O Porto Alegre tem isso aí, essa coisa de... por exemplo, essa cultura comunitária, que houve um esforço enorme para desmontar, mesmo assim, ela é forte. E eu acho que um projeto como o Matinal, o sucesso dele mostra que ele atende a uma demanda que é uma coisa cultural da cidade, tanto do ponto de vista dos receptores, dos leitores, daqueles que apoiam, quanto de vista dos criadores, dos que produzem. Entende? Acho que é uma coisa muito orgânica isso aí. É o que eu acho. E assim, gente, eu conto muito com o apoio assim intelectual de vocês, que são as pessoas que estão na ponta, né? E tem todo o histórico legado e todo o raciocínio por trás, para a gente tentar entender se esse é o caminho. Eu estou contando para vocês a nossa história aqui, foi o que a gente construiu, que é bem isso, Omar. É muito resultado de um legado que foi deixado por todas as frentes, né? Inclusive, se o mercado publicitário fosse um mercado gentil, por exemplo, a gente poderia ter ainda mais possibilidade, porque o dinheiro publicitário circula aqui, porque inclusive a própria RBS criou todo um ecossistema de produção de mídia, né? E de assinantes, a Zero Hora tem uma cultura de assinatura muito grande. O mercado publicitário, Speck, na verdade, ele já foi mais ameno, ele já foi mais amigável. Ele se tornou muito árido acho que nos últimos 10, 15 anos, se tornou muito árido, se tornou tóxico, né? Para quem não faz parte daquele esquema para o qual ele está voltado, né? Então eu acho que nessa área da comunicação, um setor que assim que está para trás, sabe, que está no sentido de participação do novo momento e tudo, é o setor publicitário, que sempre foi um setor avançado na área da comunicação. Hoje ele está nessa coisa do negócio, sabe? Do BV, isso aí. A publicidade ela é um canal, ela é um meio importante de informação, de tudo. Ela não pode ter essa irresponsabilidade de ser só do cifrão. Acho que é um momento muito ruim da publicidade. Pelo menos aqui em Porto Alegre, eu tenho um certo conhecimento histórico, conheci grandes figuras da publicidade de Porto Alegre, né? E que eu acho que hoje a maneira como ela se comporta não faz jus a essa sua história. Espero que surja alguma coisa nova aí.
Eu não sei se está surgindo, porque eu não conheço essa área muito. Mas não, eu acho que não, porque está todo mundo indo para o digital, está todo mundo sujeitando a forma, porque o mercado acaba sendo hoje. No passado, tu tinha muito uma dificuldade de metrificação, então, aqui na publicidade tem isso, né? Branding e performance. Tu tinha uma dificuldade de metrificação, então o branding era muito mais valorizado, a ideia, o conceito, entende? E aí tu conseguia ter mais margem para investir, assim, o criativo tinha mais espaço. Agora com o digital, como tu conseguiu metrificar muito e a concorrência é absurda, entende? O mercado publicitário está indo tudo para marketing digital e está olhando para isso, está entregando para quem quer isso. Então, se agarrando o dinheiro, está entrando por essa frente, assim. E tem muito, assim, empresas grandes de agências digitais, que eram agências normais, eram digitais, que deram muito certo. A W3 House, por exemplo, muito bem cedida, né? Cresceu absurdo, tem outros exemplos também. Mas acho que o mais... acho que sim, é muito difícil, não faço ideia de qual caminho se vai tomar, mas eu queria só reforçar isso, assim, existe um legado, um pensamento crítico, um conhecimento que foi construído ao longo do tempo, e como eu disse, né, eu conto muito com a história, o Matinal conta muito com a história de vocês para poder continuar construindo, assim, porque eu sempre achei, assim, que o Matinal é um veículo, a gente quer que cresça e tal, mas é uma experiência coletiva, sabe? Tem sócios, tem tudo, mas é uma experiência coletiva, é um negócio que não foi feito para fazer milhões, sabe? Foi feito para suprir uma demanda que era... A gente tem um grande desafio do jornalismo local e tinha uma grande oportunidade para botar um projeto para rodar. E ele só faz sentido porque a gente consegue criar uma sinergia e ter conversas como essa. A partir do momento em que vocês olharem para mim e disserem assim, esse Felipe, não, Matinal, não faz mais sentido, entende? Não faz, mesmo assim. Não é um negócio que... Então, assim, se vocês se importam com isso, e me parece que sim, assim, tá valendo a pena, sabe? E se a gente está respondendo a isso, se vocês estão se sentindo contemplados à medida que a gente conversa, a perspectiva é que continue valendo a pena, assim. Então, feedbacks são sempre muito relevantes para nós. Na verdade, essa é uma grande vantagem do digital, né? O feedback ele tem de uma forma quase instantânea, né? Se tu tem ali os teus sistemas de métrica e de acompanhamento da audiência, tu tens condições de, no digital, saber quase que imediatamente qual é o assunto que, de fato, chama a atenção do teu assinante, do teu leitor, né? Então, é o que facilita muito o direcionamento do rumo que precisa ser tomado pela publicação. Então, realmente, essa é uma grande vantagem que o impresso tradicional não tem. É bem isso. O Bach queria fazer uma pergunta? Eu já fiz, né? Foi sobre a rotina, que ele explicou como é que é a equipe, trabalha Tá bem. Tá bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta para o Lúcio Speck? Aproveitar essa rara oportunidade? Posso perguntar uma coisa? Deve, fica à vontade. Não, logo no começo da conversa, a gente falou sobre o jornalismo local, certo? E eu lembro que a TV Com cumpriu muito esse papel e que depois que fechou, teve... Até hoje as pessoas dizem... Tem viúvas da TV Com, né? Então, eu acho que a minha pergunta é assim, se essas questões da cidade como um todo, que a TV Com levantava, e inclusive tinha cobertura de eleições, era uma coisa bem local mesmo. Se o jornalismo digital tem condições de também pegar essa parte mais cidade mesmo, mais... Como os jornais antigamente tinham editoria de cidades, né? Que é uma coisa que não tem mais, né, Vieira? A gente tinha editoria de cidade, que era Porto Alegre, no caso. Então, não sei, a minha pergunta é essa, assim, se o digital pode ir nessa linha assim que era antes, de pegar o problema mais das pessoas, porque elas se interessam
com o problema do bairro, né? Do problema delas. Para ler sobre o mundo, elas leem outra coisa, outros meios de comunicação. É só isso que eu queria perguntar, assim, se vocês têm essa linha aí que a TV Com tinha e depois ficou um vácuo, depois que fechou. Não, essa TV Com, Isara, sempre foi uma referência que tanto nós olhávamos quanto nos trazem assim com frequência, né? E a TV Com tem essa coisa de, por ser mainstream, de certa forma, porque é uma TV, ela consegue criar uma unidade, certo? E eu acho que para nós, que eu também cresci nesse espaço de TV, sempre foi muito relevante também para a minha formação, sabe? E eu sei o poder que a TV tem para criar esse senso comunitário. Coincidentemente, né, o nome da emissora TV Com, porque é um lugar de distribuição única, onde todo mundo recebe esse material. Hoje a gente tem muitas iniciativas rodando, e não existe uma unidade, assim. O Matinal tenta cobrir um espaço e entende que tem chance de tentar unificar, criando, por exemplo, uma coisa que eu acho que é super importante, que é uma grade, né? Uma grade de produção que contemple todas as frentes possíveis, assim, né? Porque daí a gente consegue resolver o problema num único lugar. É difícil, não sei se a gente vai conseguir, mas nós temos um projeto de transformar aqui esse espaço que está se tornando a redação do Matinal, que hoje, na verdade, é um escritório de advocacia antigo, para ter um estúdio aqui dentro, para fazer vídeos que daí vão via YouTube, né? Para ter um podcast também, que vai ser distribuído por uma outra via, mas que vai estar tudo dentro de um mesmo ecossistema. Só tem essa coisa que a gente ainda não conseguiu entender muito, porque é difícil, né? Porque com a ausência de um mainstream, com a ausência de um meio de distribuição único, a gente tem uma dificuldade de criar uma relação de unidade, assim, e talvez não seja possível criar uma TV Com nova. E talvez a gente seja sempre um pool de iniciativas, entende? O Matinal que faz isso, o Nando que tem não sei o que lá onde, né? E a gente tenta centralizar de uma outra forma. Mas não sei, acho que tem espaço. A gente está crescendo para lá, só não sei quando a gente chega. Vamos ver. Não, eu acho que essa pergunta da Isara, eu tinha pensado um pouco antes, Isara, também sobre essa questão, porque casualmente agora, eu acho que semana passada, fez 10 anos do incêndio do mercado público que a TV Com transmitiu ao vivo, né? Eu acho que foi na semana passada, quarta-feira ou quinta da semana passada, que até a gente lá no nosso bar lá a gente discutiu. E aí eu fico pensando hoje, se pegasse fogo de novo no mercado público, como é que a gente acompanharia pelo Twitter, né? As pessoas, como é que seria isso, né? Pegou fogo, eu não sei se vocês recordam também que em 2013, quando aquelas manifestações pesadas que deu nas ruas de Porto Alegre, que iam ali, inclusive, tentar tocar fogo no prédio ali da RBS, a gente também acompanhava pela TV Com, né? As pessoas andando pela cidade, enfim, aquela movimentação. E eu fico pensando hoje como é que seria essa cobertura televisiva disso. Como é que o pessoal pegaria um telefone celular e faria uma live do local, mas isso teria que ser... Porque o bom da TV, o bom de uma TV é que tu gera imagens, manda para um estúdio, onde tem um apresentador que dá uma organizada e chama alguém para discutir, o que a Globo News faz bastante, também um especialista para explicar o que está acontecendo ali. Eu acho que isso se perde um pouco, assim, a instantaneidade tu consegue com as mídias atuais, as mídias sociais, mas tu colocou bem ali, essa coisa de tu juntar tudo num lugar, eu não consigo enxergar muito, essa coisa da massa eu não consigo enxergar muito nesse modelo. E ao mesmo tempo, tu ter uma TV hoje não é mais viável, né? A RBS entregou o próprio canal da TV Com, pela concessão, ela devolveu, e a RBS TV, não consigo enxergar nela uma estrutura para deslocar uma equipe para fazer isso ao vivo, e não só uma equipe, no caso do mercado, não sei se vocês recordam, eram 2 ou 3, 4 equipes diferentes, que eu chegava de baixo e de cima, dos bombeiros, entrevistando. Eu não consigo, eu queria entender como é que uma empresa que é Matinal, que tem na sua gênese, na sua essência, essa questão do localismo, que eu acredito muito nesse jornalismo local, como é que faria isso, como é que seria uma transmissão ao vivo na televisão, entre aspas, isso, né? Enfim. Eu acho que, não, isso é um desafio de produto absurdo, tá? Eu acho, Bach, que é possível, tá? Eu acho que é possível. Acho que quando tu consegue criar uma marca bem articulada, tu consegue trabalhar com uma distribuição ampla, tá? Só que aí a gente tem que pensar no seguinte, acho que o exemplo que tu usou, por exemplo, da Globo News é uma boa referência. A Globo News, ela entrega esse conteúdo de várias formas. Na verdade, ela acaba entregando só pelo seu próprio canal de streaming, né?
mas ela poderia, por exemplo, fazer uma forma de distribuição múltipla, em que tu entrega aquilo. A gente poderia, né, entregar isso via YouTube, entregar isso via Instagram, entregar isso via Twitter também, todos de uma forma, tentando centralizar num canal, mas deixando a pessoa para escolher em qual canal ela poderia acessar. Porque a questão é que hoje as pessoas elas não têm mais uma cultura de consumo centralizado de conteúdo numa única esfera. Assim. O ideal é que a gente consiga produzir um conteúdo e empacotá-lo para distribuir no maior número de canais possível, entregando aquilo de uma maneira razoável para que a pessoa consuma e tenha a informação na mesa. Eu acho que esse seria o caminho. Assim. Só que isso, obviamente, exige uma estrutura absurda. A questão maior daí é que, assim, não é nem a distribuição, é a captação, né? Como é que tu vai ter uma estrutura que vai fazer essa grande captação, de ter várias frentes, tal, articulada? Isso eu não sei como te dizer, mas eu tenho certeza que se tivesse grana, a gente poderia pensar numa forma relativamente barata de fazer isso. É botar, tipo, enfim. É porque eu também Pode falar. acho assim, eu sou um cara, eu tenho dificuldade de abstrair, então uma vez um diretor da RBS disse que eu enxergava muitas coisas assim muito operacional, né? Porque eu fui pensando, se o mercado público pegar fogo, tu pode pedir para um repórter teu pegar um celular e ir lá para frente do mercado e ficar, né, com o celular. Olha, estou aqui no mercado público, aqui no fundo está pegando fogo. Muito bem, isso já era no canal do YouTube, mas isso vai bater. Daí, se tu quiser fazer uma intervenção, né? E se quiser ter um outro repórter lá, porque daí esse cara está na frente do mercado, mas se tiver alguém com condição de subir num prédio ao lado para pegar esse ângulo de cima, essa dinâmica que eu acho que eu não consigo mais enxergar, sabe? Mesmo nas redes, assim, com toda tecnologia, porque é o que tu falou, isso é caro, né? Tu tem que ter dois celulares, tem que ter duas pessoas, tu tem que ter duas vezes. Isso é caro para tu ter essa. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco, assim, de não ter TV local. A gente tem a RD TV, RDC TV. RDC. Eu acho que tem uma proposta um pouco perdida nas coisas, mas não é o que falta aqui. Mas a gente perdeu um pouco assim essa coisa da TV da cidade. E quando a gente fala TV da cidade, não é aquela que não é necessariamente aquela que precisa transmitir para aquele aparelho de televisão que tem aqui do lado, né? Mas que gere um conteúdo televisivo de imagens simultâneo, porque gravar podcast tudo bem, tu gravar um programa tudo bem, mas a gente tá falando de coisa ao vivo, tô falando ao vivo. Talvez um pouco Deixa eu te falar agora, né? Então, não, então uma vamos coisa. gravar um podcast para amanhã para falar da importância do mercado. Não tem problema, grava, mas eu quero saber do incêndio agora. É isso que eu Deixa eu te acho que falar. tem Eu acho que espaço aí tem uma coisa. não está resolvido em Porto Alegre. Mas tem cidades que isso está bem resolvido, cara, e eu acho que a palavra é rádio. Tá? Rádio é um centro de distribuição que ainda funciona. Tá bem? Eu vou te dar um exemplo. Eu nasci em Criciúma. Lá em Criciúma tem uma rádio muito poderosa, que é a Som Maior. Mas é muito poderosa, assim, tipo, os caras têm uma capacidade de cobertura absurda. É uma rádio super pequena, tá? Mas os caras conseguiram distribuir isso centralmente via rádio, mas os caras estão distribuindo no YouTube deles também. Colocaram uma câmera lá, então tu pode ver no celular enquanto o Adelor Lessa está falando, tá, o vídeo o cara pode ver também. Ele articula, ele vai chamando as pessoas que estão, porque tem a estrutura de rádio por trás, que é barata, né, Baqui? É relativamente barata, assim. Tu pode chamar das pontas. Então, assim, eu acho que rádio é um termo, mas ter um estúdio em que tu consegue fazer lives pode resolver esse problema. E eu acho que é um caminho para a gente ter a solução. E eu acho que dá. E eu queria muito que o Matinal chegasse nesse lugar. Que é assim, um ponto. Não, eu acho que o Matinal é o próximo passo, porque isso eu dizer isso, mas é ter só televisão, entre aspas, né? É ter isso, ter um local onde as imagens convirjam e vocês coloquem no ar. Se isso a gente vai chamar de televisão ou de estratosfera, não interessa mais. Porque rádio, Felipe, a rádio sempre foi ágil nesse sentido, mas é que a rádio tu leva um telefone e tu entra ao vivo, está resolvido. A TV tu tem a TV, né, assim, tradicional, tem que gerar imagem, que é mais caro e tudo. Mas o caminho, eu acho que um pouco isso que tu está falando. Eu acho que tu tem que ter um local onde as coisas vão convergir, né? Eu diria, para encerrar, o nosso tempo realmente estourou, que o futuro do matinal é azul se continuar na mesma trajetória, de cuidar muito da questão do conteúdo, da qualidade do conteúdo que produz, né? Assegurando com isso a credibilidade do seu leitor, do seu assinante, que são os pilares
básicos de um bom jornalismo, de um jornalismo com respeito e que, portanto, passa a ter seguidores. E, com isso, né, nessa trilha, o Matinal só tende a crescer. Não sei, espero que queres fazer algum speech final, uma despedida? Fica à vontade. Eu quero agradecer, gente, do fundo do coração. Eu espero que a conversa tenha sido tão... que o que eu trouxe tenha contribuído para o diálogo de vocês, assim. Porque, para mim, assim, eu acho que eu vivi muito pouco, sabe? E eu tenho muito medo, assim, porque eu tô muito... Não vou dizer que eu tô sozinho porque tem uma comunidade legal, mas, assim, eu não estudei, né, business em Harvard para ter uma estrutura foda de pensar na melhor maneira. Então, a gente aprende muito com a experiência do dia a dia, assim. E ouvir vocês, conversar com vocês, é muito valioso. Então, assim, ó, eu sou muito, muito, muito grato mesmo por vocês terem me chamado, pelas conversas e pelas intervenções mesmo, assim, do fundo do meu coração. E eu peço desculpas se eu fui afoito em algum momento, mas é porque eu sou uma pessoa de coração na mesa e confesso que fiquei, assim, nervoso um pouco por estar falando com vocês. Posso fazer um comentário, Vieira? Para encerrar? Pode. Final, bem curtinho. Passa. Não, eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer para o SPEC o seguinte, eles acertaram na veia nessa coisa do local, porque essa coisa do local, esse jornalismo local, ele é o jornalismo que mobiliza. Entende? O cara lê uma matéria sobre a guerra da Ucrânia, ele leva um negócio sobre o Congresso, ele se indigna. Mas se ele lê que no apartamento dele, na frente, vai se erguer um prédio de 12 andares que vai tirar o sol dele, ele sai de casa. Entende? Ele se mobiliza. Então, a informação local ela é a maior formadora de cidadania. Entende? Então, ele é uma coisa extremamente importante e ele é, na verdade, a base do jornalismo, a base para a qual o jornalismo deve voltar na sua reconstrução. É só o que eu queria comentar. E eles estão certos. Muito Felipe, bom, Mário. E só para saber que está na minha agenda lá. Vamos conversar. Tá bom, obrigado, gente. Obrigado a gente vai falar. Que bom, fico feliz. Obrigado, Elmar, sabe as palavras. Muito obrigado, Speck. Obrigado por teres colocado o coração na mesa, que foi graças a isso que tivemos esta conversa bem transparente, bem espontânea, bem clara. Obrigado a Luzia e Sara, que nos honraram com atendendo nosso convite especial para participar desta conversa também. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima que haverá em seguida. Tchau. Tchau.